Bom dia, caros alunos. Vamos prosseguir no nosso conteúdo. E, como sempre fazemos, vamos iniciar dando uma retomada, dando uma pequena revisada naquilo que já visualizamos e no conteúdo ou do ponto que concluímos no nosso último encontro. Então, nós estivemos verificando aqui as variáveis situacionais. Nós estamos falando de liderança situacional ou da teoria contingencial, os senhores todos se recordam disso, e aqui nós, na última aula, nós falamos sobre variáveis situacionais e abrimos complexidade da tarefa, quantidade de interação que a realização da tarefa exige, e creio que paramos aqui no tempo disponível, ok? Nós vamos retomar, revisando esses primeiros pontos aí e prosseguindo a partir dos próximos pontos, daqueles que ainda não abordamos. Então, nós vimos as considerações em relação a essa primeira variável, que é a complexidade da tarefa. Só retomando aqui, vocês devem lembrar que nós estamos falando nas formas de liderar, ou qual a melhor maneira para exercer a liderança. Então, a gente viu que existem dois pontos que são fundamentais, que é a liderança orientada para a tarefa e a liderança orientada para o relacionamento, porque esses são os dois fatores primordiais na atividade ou na habilidade de exercer a liderança. Então, nós estamos aqui verificando a partir dessas variáveis que direção eu devo tomar, que ênfase eu devo dar na minha modalidade, na minha forma de liderar determinado grupo. Então, a partir desses pontos, nós vamos estar definindo, fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos para nós mesmos e definindo a partir daí para onde eu vou me inclinar, para onde eu devo inclinar, que técnicas eu devo usar e se vou voltar a minha forma de liderar muito mais para a tarefa, vou prestar mais atenção à tarefa ou prestar mais atenção em corrigir ou dar uma maior ênfase no relacionamento grupal. Pois bem, nós já passamos por essa questão da variável da tarefa, só revisando, abrindo aqui, vamos voltar. Então, perguntas que vão me orientar. Ela é uma tarefa rotineira, é uma tarefa que costumeiramente eu executo, ela é repetitiva ou não? A tarefa exige procedimentos operacionais bem definidos, detalhados, ou permite àquele que é liderado uma liberdade de método? Essas perguntas vão me permitir definir se eu devo orientar a minha liderança para a tarefa. Então, nós temos aqui a conclusão que tarefas altamente estruturadas e que necessitam de orientações detalhadas e observância dos passos, eles identificam, eles me devem impulsionar para um comportamento orientado para a tarefa e não para um relacionamento, para uma liderança voltada para o relacionamento. A segunda variável, e eu estou bem rápido de propósito, porque nós já vimos isso no último encontro, é em relação à quantidade de interação que a realização da tarefa exige. Veja que na primeira variável nós tivemos uma análise a respeito da estruturação, do detalhamento, do quão detalhada a tarefa é. Aqui nós já estamos partindo para questionamentos que levam em conta a interação grupal. Então nós temos aqui dois questionamentos, o segundo é um questionamento composto com mais de uma pergunta. A primeira, então, nós temos a tarefa vai exigir cooperação e trabalho em equipe. Se ela é uma tarefa que exige trabalho em equipe, logicamente, isso vai me direcionar a observar e prestar mais atenção à interação grupal, como está colocado aqui, a interação do grupo, como eles administram os conflitos. Há conflitos no meu grupo de liderados, existem conflitos pré-existentes que eu tenha que tratar. Isso vai ser importante para eu definir o quanto
a minha liderança deve ser orientada para o relacionamento. E aqui uma segunda questão: a tarefa exige que os liderados tenham contato e com que tipo de pessoas? Lembra que a gente mencionou determinado tipo de tarefa, se vai ter contato com o público interno, com o público externo, aqueles companheiros, por exemplo, que fazem parte ali do efetivo, que atende aos policiais militares que estão na reserva, alguns deles já idosos, que tipo de tratamento essa pessoa deve ter e que perfil seria necessário para a execução dessa tarefa. Lembrem, também estou aqui relembrando, que a razão de existir de determinado grupo é a missão que ele tem que desempenhar. A minha forma de liderar, ela vai ser direcionada também, sem nunca perder o foco, para o cumprimento da missão, para a realização da missão. Essas perguntas só vão servir para que eu direcione a minha habilidade, a minha forma, as tarefas, em termos da atividade de liderar, se eu vou direcionar para a tarefa ou para o relacionamento. Então, eu vou aqui citar um exemplo, abrindo um parêntese. Eu estou aí numa luta, por exemplo, para conseguir que a minha mãe seja admitida ou contemplada como pensionista do INSS após o falecimento do meu pai. E eu tive algumas contrariedades, alguns aborrecimentos, logicamente deixado de lado a questão da pandemia, mas eu tenho levado em consideração e feito críticas, por exemplo, ao sistema de atendimento no INSS, no nosso órgão que cuida da Previdência Social, porque esse é um órgão que deve ter no seu foco o seu público-alvo. E, normalmente, se não a totalidade, mas a grande maioria dos seus clientes, vamos chamar assim, são pessoas já idosas, pessoas com alguma dificuldade, alguma limitação tecnológica, e hoje o que se presta é um atendimento desumano, um atendimento que já começa com atendimento digital. Então, o idoso que tem alguma deficiência com tecnologia, ele vai já sentir uma dificuldade. Um outro ponto é o atendimento presencial, que também, em alguns momentos, ele chega a ser também desumano e desrespeitoso. Eu estou colocando isso, e aqui eu fecho parêntese, porque não está no contexto da nossa corporação, mas nós todos, e os senhores como formadores de opinião, como gestores, porque estão num curso que é denominado, que habilita oficiais, efetivamente, infelizmente, por questões culturais, históricas, nós muitas vezes desviamos a finalidade dessa formação e da ocupação, muitas vezes por culpa nossa também, porque nos deixamos permitir ser usados em atividades que não as previstas. Mas, assim, o que eu quero dizer é que nós todos e os senhores, nessa função de oficiais de administração, precisam ter isso também em mente, né? Precisam ter essa visão. E não estou desviando do foco nem do contexto. Nós estamos falando aqui nas habilidades e na forma, vamos colocar assim, em que pese a gente já ter visto que não existe uma forma única e correta de exercer a liderança, mas há um peso, né? E os senhores vão lembrar que há um slide lá atrás que diz que o sucesso da atividade de liderança vai depender exatamente daquele que está na função de líder saber equilibrar, saber equacionar, saber colocar na balança e tornar equilibrados essas duas tendências, direcionando para a tarefa ou para o relacionamento. Volto aqui para que a gente não perca o raciocínio. Eu comentava essa questão, a tarefa exige que os liderados tenham contato com que tipo de pessoas, que tipo de público. Então, é o público interno, são os profissionais da Polícia Militar, são alunos recém-chegados à corporação, são os alunos do curso de formação do soldado, são os cadetes que fazem parte do curso de formação de oficiais, são
policiais militares já antigos, com muito tempo de corporação, mais de 10 anos de corporação? É o público civil? É o público externo? Que tipo de ação vai ser desenvolvida? É uma ação cívico-social? É uma distribuição de alimentos? Por exemplo, nós tivemos a necessidade de aplicar, atendendo a um pedido da diretora do colégio João Alves Filho, onde a gente tem estado com o curso de soldados, numa distribuição de cestas básicas, ela pediu um apoio dos alunos do CFSD. Então, é um tipo de atividade onde a gente vai estar do lado externo da instalação e interno também, necessitando ter um contato com um público civil, um público, boa parte das vezes, carente, um público inquieto, porque vai em busca de cestas básicas, e a gente precisa, então, verificar que tipo de pessoas a gente vai ter contato. O público, então, é importante na definição se vou dirigir a minha atividade de liderança para o relacionamento ou para a tarefa. A tarefa pode ser realizada isoladamente ou ela depende de outras tarefas. Isso também é importante. Então, aqui nós temos a conclusão dessas perguntas. As respostas a essas questões, elas vão indicar o quanto eu devo estar orientado na minha maneira de liderar para o relacionamento. Eu espero que a gente esteja sendo claro aqui, né? Às vezes eu já mencionei isso, às vezes parece que a gente é muito prolixo, aliás, muito prolixo já é redundância, que a gente é prolixo e fala muito, mas a nossa intenção, senhoras e senhores, é sempre deixar o mais claro possível o que está colocado aqui e dinamizar também o máximo a nossa interação através dessa ferramenta. Vamos prosseguir. A terceira variável que a gente tem colocada das 5 é em relação ao tempo. Essas são informações importantes, ok? Essas variáveis situacionais. Então, que perguntas eu devo fazer em relação ao tempo disponível para direcionar a minha forma de liderar? Primeira coisa, qual é o tempo disponível para a realização da tarefa? Veja, isso é um tanto quanto óbvio de deduzir. Se eu tenho uma tarefa que ela apresenta certa urgência, ela exige uma certa rapidez na sua execução, eu não tenho muito prazo para executá-la, que tendência os senhores acham que eu devo tomar enquanto exercendo a minha atividade de liderança? Orientar para a tarefa ou orientar, ter a minha liderança voltada para o relacionamento grupal? Eu espero que vocês tenham deduzido e chegado à resposta correta, mas uma tarefa que eu tenho pouco tempo para executar não me permite preocupação com a parte do relacionamento. Eu preciso ser rápido, a tarefa é urgente, eu não tenho tempo para prestar atenção na parte de conflitos, na parte de relacionamento. Não há tempo em tarefas urgentes para que a gente se preocupe em resolver problemas de conflitos, ok? Uma outra questão, qual é o tempo disponível para discutir e tomar decisões em conjunto? Se eu tenho pouco tempo e uma resposta está atrelada à outra, mas se o tempo é pouco, é escasso, eu já não vou ter muito tempo, logicamente, para discutir e para tomar decisões grupais, reunir e democratizar as decisões. E nós estamos vivendo também numa época de quebra de paradigmas também nesse sentido, né? E algumas vezes parece contraditório com a nossa atividade, a nossa instituição hierarquizada, extremamente hierarquizada, onde as ordens são emanadas do escalão superior e cabe a nós subordinados obedecê-las, desde que elas não sejam ilegais. Não é? Mas nós estamos vivendo épocas também de democratizar decisões. Isso é uma característica da forma de administrar moderna também. Decisões tomadas em colegiado, em conjunto, não é? É uma distribuição de responsabilidades. Porém, há missões, há tarefas que não permitem convocar uma reunião,
fazer uma reunião, abrir para discussão, colocar em votação e a decisão da maioria ser a decisão acatada. Há decisões nas quais a gente não vai ter tempo de discutir nem de tomar decisões em conjunto, decisões colegiadas. Então a decisão ela vai ser unilateral, vai no máximo atingir aí comando, subcomando, falando na nossa linguagem militar. Daí então que eu vou ter que direcionar a minha liderança para a tarefa e mais para a tarefa e menos para o relacionamento grupal. Ok? Vamos para uma quarta, ou antes, porém, como vimos na sequência, né? Tem aquela conclusão do próprio autor, do comentarista, e nós temos aqui, então, vamos vê-la, então. Exigências de curto prazo, nós já comentamos, emergenciais, exigem um comportamento orientado para a tarefa. Nós já comentamos isso, né? Elas implicam em decisões imediatas e centralização de comando. Não vou comentar, que o comentário todo eu já fiz no slide anterior. Ao contrário, se o tempo não representar um fator decisivo, o líder terá mais oportunidade de escolher entre uma faixa mais variada de estilo de liderança, dependendo de outras variáveis. Ok? É apenas um resumo do que nós já comentamos. Agora sim, vamos à quarta variável situacional. De novo, eu friso para que os senhores memorizem. Nós temos um prejuízo, eu entendo perfeitamente, nesse espaçamento de aulas e nesse formato de aulas, por um lado. Mas, por outro, eu entendo também que os senhores estão com as aulas gravadas e disponibilizadas e com os slides há muito tempo. Então, está tranquilo, na minha visão, está bem tranquilo para assimilar esse conteúdo. Quarta e penúltima variável situacional em relação à capacidade e qualificação dos nossos liderados. Vamos ver que perguntas ele faz. Primeiro, seu liderado tem a qualificação necessária para executar a tarefa? Essa resposta vai permitir a você direcionar a sua habilidade de liderança, a sua forma de liderar para o relacionamento ou para a tarefa em si. Uma segunda questão, seu liderado tem experiência na atividade a ser desempenhada? Veja, essa é uma resposta mais lógica de obter. Ora, se o meu liderado já tem experiência na atividade a ser desempenhada, é lógico que eu não preciso dedicar muito do meu tempo ou direcionar, formatar a minha forma de liderar para a tarefa. Ele já tem experiência na tarefa. Então, eu não preciso me preocupar em qualificá-lo, né? Em treiná-lo, em gastar tempo me preocupando com a tarefa. Não. Aí sim, eu vou me preocupar, eu vou estar olhando para a parte de relacionamento, a parte de resolução de conflitos. Creio que em alguns slides, algumas variáveis, fica mais claro o entendimento, como nesse, né? Creio que é assim. Uma outra questão, qual o nível de instrução? E aqui a gente pode dizer que seja instrução específica, né? Instrução técnica específica. Qual o nível de instrução? Veja, o primeiro é se ele tem experiência, né? Qualificação, isso aí é na tarefa. Experiência na tarefa, qualificação para executar a tarefa, e aqui a gente vê qual o nível de instrução desse liderado. Em que nível ele está, né? O nível dele é básico, então a gente costuma colocar sempre essas questões, por exemplo, quando se lida com equipamentos, né? Coisas que a gente utiliza, principalmente arma de fogo, material bélico, viaturas. Eu cito sempre quando a gente chega nesses pontos assim, eu me lembro de uma época, e os senhores vão lembrar também, onde a Polícia Militar adquiriu, eu creio que foi frota própria, ou não sei se foi convênio, mas nós saímos, e muitos dos senhores alcançaram esse tempo, como eu, tirando o serviço como oficial de operações mesmo, na rádio patrulha com viaturas que eram Fiat Uno, 2 portas, e eram descaracterizados. Nós colocávamos um adesivo que era um imã na porta para abastecimento e tirar o serviço.
e colocávamos um giroflex daquele portátil no teto da viatura. E saímos daquilo, era Palio e era 1.0. E de repente nós saímos, eu creio que foi essa transição mesmo, nós saímos para, recebemos uma leva, uma frota, ou compramos, eu não me lembro, volto a dizer, de picapes Frontier, Nissan Frontier, tracionada, né? Aquela tração 4x4, e aí eu fazia uma crítica, nós não preparávamos os nossos motoristas, os nossos policiais para essa transição, e isso foi feito bruscamente. Então o cidadão saiu de um veículo com motor 1.0, recebe uma caminhonete diesel tracionada, e aí foi uma época de muitos acidentes, muitas colisões, muitas viaturas caindo em canais. Muitas entendam, não era de chamar a atenção, mas em relação ao que a gente tinha. E isso é o quê? Por que eu estou comentando isso? Faltava essas questões aqui. Qualificação para executar a tarefa, por exemplo, de motorista. A mesma coisa eu aplico quando dá chegada de um armamento novo, né? Esses legados que a gente recebe da Força Nacional, metralhadoras, fuzis. Eu confesso aos senhores, e eu tenho certeza que no grupo seleto dessa turma de CHO, nós temos combatentes, nós temos, aliás, nossos colegas bombeiros, né? E aí se aplica, eu tenho que me lembrar de vocês também, saúde, músico e bombeiro, né? Que cada um aplica a sua atividade, mas nos bombeiros também. Quem sabe, chega um caminhão, uma escada Magiros daquela, importada, tudo escrito em outra língua, e a gente não tem uma capacitação, um treinamento, uma qualificação para exercer determinada tarefa, um equipamento novo, e os de bombeiros são muito específicos, muito técnicos. Por exemplo, uma tesoura, não sei se é assim que chama mesmo, daquela hidráulica, né, de corta-chapa. É preciso que tenha qualificação, um armamento novo, como eu disse, uma viatura nova, isso precisa de qualificação. E aí, qual o nível de instrução, né, para executar aquela tarefa? Isso vai me permitir estar menos preocupado em capacitar o liderado para a tarefa e direcionar o meu olhar apenas para a questão da interação grupal. Outra pergunta, pode realizar a tarefa o meu liderado com liberdade ou não? Posso deixar ele mais livre para executar a tarefa, ou tenho que prestar um pouco mais de atenção a ele? Isso também vai me permitir decidir. Ele depende do líder ou não para executar a tarefa? Vai depender da sua presença, da sua orientação, do seu acompanhamento, ou ele já pode ficar mais solto? Se ele depende do seu acompanhamento, então você, logicamente, vai estar com a sua liderança orientada para a tarefa, né? Porque vai ter que estar instruindo, orientando na execução, ok? Tá dando para captar? Eu creio que sim. E aqui eu já incluí nesse meu comentário anterior esse próximo. Precisa ser orientado o tempo todo. Se ele precisa ser orientado o tempo todo, você está preocupado aí com o detalhamento, com a realização dessa tarefa, né? Não dá para você ficar olhando a questão de relacionamento, a questão de comportamento, assim, com ênfase, com destaque. Claro que preste bem atenção, meu caro aluno. O que a gente está dizendo aqui é uma questão de peso, tá? Nunca esqueçam que a habilidade correta de liderar busca um equilíbrio entre essas duas tendências. Agora, vai haver um direcionamento mais forte para um lado ou para outro, ou para a tarefa ou para o relacionamento, ok? Então, para não ficar também sem falar, nós temos os nossos colegas músicos, por exemplo, né? Então, um indivíduo que é recém-chegado na banda de música, mesmo que ele venha aí com um conhecimento musical, um conhecimento até de leitura de partitura, mas ele tem que pegar o traquejo de tocar em conjunto, de tocar numa orquestra, de tocar numa banda, de tocar sob a regência de um maestro, e tocar junto com os demais, né? Os senhores sabem
e aqui eu falo com algum conhecimento de causa também, alguns sabem que eu também milito nessa área aí, na atividade da igreja. Então, uma coisa é tocar sozinho, outra coisa, tem gente que é exímio instrumentista, mas fazendo solo. Se colocá-lo para executar uma música numa orquestra, num conjunto, ele já vai sentir dificuldade. Então, esse cidadão recém-chegado, ele precisa de uma liderança, de um líder que fique focado na execução da tarefa. A partir do momento que ele já está traquejado, já está entrosado, já tem experiência ali, então agora eu me preocupo em relacioná-lo, em verificar se há conflitos e corrigir isso, ok? Então, vamos ao nosso resumo aí. As respostas vão indicar quanto o líder deve estar orientado para a tarefa, tá? Eu não vou comentar esses slides, que os comentários eu estou fazendo a cada pergunta que vai surgindo aí, ok? Então, vamos à quinta e última variável situacional, é a motivação e disponibilidade dos liderados. Essa, só pelo título dela, a gente já pode imaginar o que é que ela vai me apontar, ou para onde ela vai me apontar. Motivação e disponibilidade. Não é qualificação, não é treinamento, não é habilidade técnica, não é nível de instrução, mas motivação, disponibilidade. Então, você já pode imaginar que essa aqui é uma variável que vai me indicar a questão do relacionamento. Vamos lá. Qual o interesse das pessoas para realizar a tarefa? Tá? Então, muitas vezes, o cidadão, o profissional, e aí eu coloco o profissional entre aspas, porque não vai ser essa conduta que eu vou citar não é muito do profissional, na essência da palavra, mas muitas vezes o cidadão é excelente conhecedor da tarefa, é um exímio conhecedor da técnica de tiro, é um exímio atirador, é um exímio instrumentista, falando dos músicos, é um exímio profissional de saúde, é um exímio bombeiro, ele conhece muito de técnicas de prevenção e combate a incêndio, mas ele não tem interesse, ou ele está desmotivado, que é muito difícil de encontrar alguém desmotivado na nossa caminhada, não é isso? Na nossa instituição, é muito difícil, e aí você está entendendo que eu estou fazendo aqui um trocadilho, né? Então, muitas vezes o cara é bom, o cara é um excelente conhecedor da parte técnica, mas ele não tem motivação, ou ele não tem disponibilidade para fazer a tarefa, ou ele não tem interesse para fazer a tarefa. Ora, senhores, se ele é habilitado para fazer a tarefa, se ele é um excelente conhecedor daquela tarefa e dos detalhes da tarefa, mas ele não tem interesse, onde é que eu tenho que trabalhar? Como é que eu tenho que exercer a minha liderança? E isso é uma arte, né? Nessa situação aí é uma arte, liderar pessoas desmotivadas, liderar pessoas desinteressadas e fazer com que elas, lembram da definição? Não sei se a gente já chegou nela ou se vai chegar ainda, é fazer com que as pessoas façam o que não querem fazer, não estão interessadas em fazer, e façam gostando de fazer, não pela tarefa em si, mas pela pessoa do líder, né? Então isso aí vai me indicar quais os motivos, incentivos que impulsionam seus subordinados. Infelizmente, hoje, um dos maiores incentivos, ou o incentivo que mais as pessoas procuram, é o financeiro, é o pecuniário, né? E aqui eu vou colocar que isso não é tudo. Aquele que pautar a sua carreira para fazer o que precisa ser feito, visando apenas o retorno financeiro, ele está fadado à frustração e ao insucesso, né? É lógico que o retorno financeiro, e ainda vou mais, ainda diria mais, há alguns que esperam ou que fazem as coisas esperando um elogio, um reconhecimento, e eu não estou desmerecendo isso, mas se nós trabalharmos, se nós pautarmos a nossa atividade profissional e fizermos as coisas que temos que fazer, esperando sempre
um reconhecimento, um elogio, uma recompensa dos superiores, nós certamente nos frustraremos. Nós precisamos saber quem somos, precisamos saber o profissional que somos e fazer o que precisa ser feito e bem feito, porque é assim que tem que ser feito. Então, é preciso na atividade de liderança, senhores, eu vou chamar assim, senhores oficiais, atividade de comandar, atividade de liderar, e todos os senhores exercem esse tipo de atividade, ela se reveste de dificuldade, mas porém de beleza também, porque é uma arte. É uma arte identificar essas coisas e principalmente conseguir que uma tarefa seja feita e seja bem feita, mesmo com os liderados com a baixa motivação e desinteresse. Qual o nível de motivação? Acabei de falar. E qual o nível de satisfação? Então veja que são coisas que envolvem sentimentos, envolvem pontos de vista diversos, envolve a parte sentimental, envolve o coração. Então, parece uma coisa meio melosa, meio poética, mas é inerente à atividade de liderar, né? O líder ele precisa observar, ele precisa ser muito observador, ele precisa, e na sequência lá no final nós vamos falar um pouco, citar alguns tópicos sobre a habilidade de ouvir. Um líder ele precisa saber ouvir. Um líder que não sabe observar, que é muito falador. A Bíblia diz que no muito falar não falta transgressão. Ou seja, quem muito fala, muito peca. Ou quem muito fala tem muito mais probabilidade de errar. Então, sábio é calar. Falar na hora que deve falar e com conhecimento de causa. Nós pecamos muito também quando queremos nos pronunciar e manifestar sobre situações que desconhecemos os detalhes. Então, é preciso que o líder, sim, ele tenha essa habilidade de ouvir, de observar, para fazer o seu juízo de valor e só então emitir uma opinião, ok? 5 variáveis situacionais, então, nós vimos aqui. Nós vamos hoje parar por aqui. Esse é um outro tema, a gente já entra no outro tópico, que é o poder de delegar. Aqui nesse slide, no material que está com os senhores não vão ver essa foto, ela foi adicionada recentemente, essa semana, e eu deixo aqui a sugestão desse livro. É um livro um livro fininho, um livro bem didático, bem prático, e que eu recomendo para que os senhores, muito importante na nossa atividade profissional, por que não dizer na nossa vida pessoal também, na administração das nossas ações na vida pessoal, mas muito importante na nossa atividade profissional. Ele traz regrinhas básicas que nós vamos destrinchar aqui nos slides, mas que no livro é um livro interessante para, como profissionais, termos na nossa biblioteca, ok? Então, eu recomendo que os senhores busquem aí adquirir esse livro, daqueles livros baratinhos, R$30, entre 30 e 40, salvo engano, não sei, acho que até R$50, ok? Estou ganhando nada não da editora, é um livro que eu tenho, que cedi e pedi para que alguns dos meus oficiais lessem, tomassem pé do conteúdo. Muito interessante, porque muitas vezes a gente quer delegar, que é a nossa atividade corriqueira, né? Dar ordens, mas muitas vezes nós damos a ordem e a ordem ela não é bem transmitida e consequentemente não é bem entendida, ok? Vamos ficar por aqui. Hoje foi um tempo mais curto, uma aula mais curta, mas eu entendo que didaticamente é interessante a gente pausar aqui, porque vamos entrar em outro bloco, em outro assunto. Não deixem de revisar o conteúdo e a gente se encontra então na próxima aula. Nós teremos pela carga horária prevista, mais 2 encontros e na sequência a prova. Então vamos fazer o possível para que a gente tenha aí esses encontros, logicamente o penúltimo sendo uma pequena revisão. Nosso conteúdo não é complicado, não é complexo, vamos fazer uma pequena pincelada para depois irmos para a nossa prova, ok?
Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Grande abraço. Até a próxima aula aqui no QTS, está prevista para a próxima sexta-feira. Até lá!